Certa vez, um jovem se aproximou de Jesus e tinha perguntado a ele o que deveria fazer para ter a vida eterna. Jesus responde, falando para seguir os mandamentos. Ele diz que já observava os mandamentos. Então, Jesus olhou com muito amor para ele e disse: ora, só te falta uma coisa. Para ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E o jovem acabou ficando muito triste porque ele tinha muitos bens. Então, ele não deu o passo necessário do desprendimento para que ele chegasse a essa perfeição. Quando nós falamos dos santos, a diferença nossa para esses homens e mulheres que deram este passo do desprendimento, não é que alguns deixaram, que permaneceram ricos. Temos que lembrar que existem reis, rainhas, príncipes, pessoas que tinham muito dinheiro e que se tornaram santos. Então, não era uma questão simplesmente financeira. É muito simplista quando algumas pessoas pegam a história do jovem rico ou estabelecem apenas baseado em alguns santos, baseado, por exemplo, em São Francisco de Assis, e subentende ou entendem assim que para ser santo, então, você precisa não ter nenhum dinheiro. Não, porque não se trata do dinheiro, se trata de todas as coisas e do quanto você se apega a elas. Por quê? Porque ser santo é amar mais do que todos, mais do que tudo, a Deus, verdadeiramente. É ter uma vida entregue a este amor e a partir deste amor, amar o próximo, ainda mais do que se amar, porque na linha comum, aquela dos 10 mandamentos, nós aprendemos a amar o próximo como nós mesmos, mas Jesus dá esse passo maior e diz assim que é preciso amar mais do que a própria vida. Então é esse passo que é o passo da santidade que muitas pessoas às vezes criam histórias na sua cabeça e às vezes chegam de um jeito estranho para nós assim: mas você acredita nesse negócio de santo? Como se fosse alguma entidade estranha, ou misturando, fazendo esse sincretismo com as religiões espíritas africanas, alguma maluquice assim que o pessoal às vezes atrela a Igreja Católica e nada tem a ver com a história dos santos da Igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente fica assim: o que será que querem dizer? Mas mais difícil do que explicar aos não católicos quando fazem essas perguntas, por exemplo, aos protestantes, ou ao que eu mencionei, os espíritas, principalmente de matriz africana, que fazem um sincretismo e nada tem a ver, e quando mencionado hoje em dia, dizem assim: não, mas é que há 200 anos atrás tinha a questão da escravidão, então isso era escondido. Bom, nós não estamos mais no tempo da escravidão e você não precisa mais utilizar os santos da igreja para continuar falando das entidades que você acredita. Você já pode retirar as imagens da igreja e parar de utilizar isso, porque agora é uma mentira, você já não precisa mais ficar escondendo nada, existe uma liberdade religiosa que permite que você manifeste a sua crença, então tá tudo bem. Mas utilizar as imagens da igreja, chamar de Cosme e Damião, não, dê o nome certo, dê o nome correto, e esqueça os santos da Igreja Católica, deixe, porque eles são homens e mulheres que deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo e não por nenhuma outra coisa, e não acreditam nisso. Aliás, a própria igreja nos proíbe dessa questão da comunicação com os mortos. Então, não utilize disso. Porém, mais do que os protestantes, mais do que os espíritas, me preocupa muito quando católicos não compreendem e utilizam quase da mesma linguagem para falar isso. Dizer assim: não, mas eu não acredito, não é necessário. Lembro de uma colega
que a gente foi contar a história, eu estou tentando lembrar agora, mas nós contamos a história de um santo e aí falamos algumas manifestações que ocorreram na vida dele, alguns milagres, até alguns, né, como diz a Santa Teresa, roubamentos, né, o corpo o homem começava a rezar, flutuava, saía, né, em êxtase, um negócio incrível, e os outros irmãos viam aquilo. Ela, na hora, vetou aqui, não é possível, porque só Deus pode fazer, mas ninguém está dizendo que este homem ou aquela mulher não faziam isso em nome de Jesus, porque era Jesus mesmo que fazia com que aquela manifestação ocorresse na vida daquela pessoa. O Santo Padre Pio não quis ter as chagas, tampouco São Francisco, não quiseram ter as chagas nas suas mãos, né? Ou no caso de São Francisco ainda nos pés. Né? Eles não escolheram isso, isso veio neles, né? Então o comentário da moça era completamente perdido. Não, mas porque só Jesus pode fazer. Ninguém está dizendo que não é Jesus que faz. É só pela graça que essas pessoas agiram. Mas por que estas manifestações ocorrem na vida desses homens, dessas mulheres de fé? Exatamente porque a fé deles é tão grande. Eles têm uma esperança e uma pressa tão grande de chegar ao céu. Uma vontade tão grande de estar com Deus. Que aquilo que é de Deus começa a vazar pela pessoa, sabe? Ultrapassa a alma, ultrapassa o próprio corpo e age na vida do próximo. Muitas vezes ocorrendo curas, ocorrendo milagres, ocorrendo essas manifestações no momento da oração, de tanto amor que estes homens e mulheres tiveram por nosso Senhor Jesus Cristo e por amarem tanto a Deus. Isso provoca neles estas manifestações e curas acontecem. O próprio São Pedro, né, que ia andando e a própria sombra dele curava. Ora, é claro que não é Pedro a pessoa, mas é algo que está em Pedro que é muito maior do que Pedro e que faz com que a própria sombra dele cure as pessoas quando ele passa. Mas é muito engraçado porque tão logo esta moça vetou, não, só Jesus, começou a falar de milagres que ela estava rezando por alguém e a pessoa foi curada. Agora, só ela pode curar a partir de nosso Senhor Jesus Cristo? Ela não consegue ver uma ligação aí? O que você pensa quando fala a palavra este é considerado um santo na igreja? Bom, eu dei toda a explicação. São esses que amaram muito nosso Senhor. Homens e mulheres comuns, que às vezes tiveram grandes pecados, grandes situações difíceis na vida e no decorrer da vida continuaram tendo todas as dificuldades, todas as situações e as superaram. Por quê? Porque verdadeiramente se entregaram. Deram este passo que o jovem rico não teve a coragem de dar. Então hoje, tanto eu quanto você somos chamados a continuar a nossa caminhada de fé e quando chegar este momento de dar o passo, né, desse desprendimento, né, não é que os santos nos dão dinheiro, precisavam de dinheiro, por exemplo, Padre Pio para construir hospital, né, outros para construir conventos, casas de apoio e tudo mais, e o dinheiro veio. Né? Então veio por quê? Veio porque eles estavam tão desprendidos, mas eram tão focados naquilo que era a obra para a maior glória de Deus, que Deus foi lá e fez. Então essas coisas, né, eles comiam, viu? Eles se alimentavam, eles não viviam de vento não. Então, mas todas essas coisas eram importantes, porém eles estavam desprendidos delas. Seus familiares eram importantes, mas eles estavam desprendidos disso também. Né? Porque eles começaram a dar um passo tão grande que começaram a amar tanto. Não esqueceram da família, não esqueceram dos parentes, não esqueceram dos amigos. Mas começaram a trazer os amigos, começaram a fazer com que os parentes percebessem e notassem uma luz maior do que eles e que estava ali para guiar aquela pessoa que foi se santificando e chamar todas aquelas outras pessoas que estavam próximas. É isso. Né? A gente fica às vezes querendo criar um negócio, não tem nada demais. São homens e mulheres extremamente devotos
que com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos, conseguiram superá-los por amarem muito a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nós perseveremos na fé e amemos cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo.